crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é dia 8 de setembro de 2020, ou seja, hoje é dia 8 do mês 9. E eu convido vocês para mais um dia de aula e mais um dia de sucesso em nossas atividades. Ontem foi feriado, né? Então nós não tivemos aula. Então hoje é o nosso primeiro dia de aula da semana. Hoje é terça-feira. E essa semana nós vamos começar com matemática, tá? E nós vamos pegar o nosso livro de matemática na página 118. Hoje nós vamos começar uma nova unidade. A unidade 5, já? Vocês já abriram na página 118? Muito bem. Então, nós vamos falar do nosso sistema de numeração decimal. Para a gente começar a entender melhor o que é o sistema de numeração decimal, tá? Nós estamos vendo aqui na nossa tela esses símbolos. Quais são esses símbolos que nós temos aí na tela? Nós vamos começar, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a partir desses símbolos, que são os nossos algarismos, nós começamos a formar outros números. E aí nós vamos começar a entender o que é o nosso sistema de numeração decimal, tá? E esses algarismos, eles podem formar outros números, mas eles precisam de uma ordem, eles precisam estar ordenados. Por exemplo, quando nós começamos a juntar 10 unidades, nós formamos um grupo. E depois nós vamos formar outro grupo. O nome já diz decimal. O que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem essa palavra decimal? Quem respondeu 10 está correto. Por quê? A gente precisa falar decimal, porque são os grupos formados de 10 unidades. Por exemplo, aqui na tela, eu tenho 10 bolas. Então, eu tenho o quê? 10 unidades, ou seja, eu tenho uma dezena. Por que uma dezena? Porque eu só tenho uma vez 10 unidades, tá bom? Olha, por exemplo, vamos aqui no nosso exemplo. Eu tenho aqui um conjunto, ou seja, eu tenho um conjunto de palitos. Quantos palitos nós temos aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho 10 unidades de palitos e uma dezena, tá? Uma dezena é cada 10 unidades, tá bom? Se eu pegar, então, aqui, olha, 10 unidades de palito com mais duas, como é que vai ficar? Eu tenho quantos palitos? 12. Então, eu tenho uma dezena e mais duas unidades, que é o número 12. Aqui, vamos ver quantas tampinhas aqui eu tenho? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 tampinhas, então eu tenho uma dezena de tampinhas. Se eu pegar mais uma tampinha aqui, olha, quantos eu vou ficar agora? 11 tampinhas, então eu tenho quantos? Uma dezena e uma unidade. Se eu pegar mais uma tampinha, eu vou ficar com mais duas, olha. 10 com mais 2 é quanto? 12. Então, eu tenho uma dezena e duas unidades, tá? Então, a dezena, para formar, se eu falar que eu tenho, por exemplo, 10 bolas, né? Que eu já dei esse exemplo aí.
10 bolas, 10 pessoas, tá? É um conjunto de 10 objetos ou de 10 pessoas. É uma dezena. E cada pessoa, cada objeto separadamente, nós temos as unidades. Por exemplo, eu aqui sozinha, uma pessoa, eu sou uma unidade. Essa caneta aqui sozinha é uma unidade. Mas quando nós temos um conjunto de 10, nós temos uma dezena, tá bom? Então, vamos agora para o nosso, aqui na página 119, tá dizendo assim: quais são os números do cartaz? Olha, aí no cartaz nós temos vários números, né? Aí nós temos uma sequência. Qual é o próximo número aí? Depois do 8. Vocês que vão ver porque é um desafio aí para fazer, tá? Vamos para a página 120. Tá dizendo assim: senhor capitão. Bambá balão, senhor capitão. Espada na cinta, sinete na mão. Aqui nós temos os números aumentam de 1 a 1. Olha, 1, 2. Sempre aumenta de 1 em 1. Sempre a quantidade vai aumentando de 1 a 1. Quando nós colocamos o número em ordem. Comece no 0 e veja cada número e um a mais do que o anterior. Olha, vocês vão ver aqui, os números vão aumentando e você vai completar. 3 mais 1 é igual a quanto? Igual a 4, já que vai aumentando, né? De 1 a 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então, os números vão aumentando de 1 em 1. E aí, assim você vai fazer até a última questão que está aí. E já que vai aumentando de 1 a 1, bem aqui está dizendo qual é o número que vem logo depois do 9, tá? Aqui na página 121 tá dizendo assim pra gente, olha, tem aquela música, né? Que a gente vai ver agora. Diz assim: 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Então, aqui está representando pra gente os números decimais na ordem, tá? E aqui embaixo você vai escrever esses números decimais, esses algarismos, né, que nós já falamos, em ordem, de acordo com a parlenda que está aí em cima, até você chegar no número 10. E o número 10, ele é representado pelo número 1 e pelo 0. Esse é o nosso número 10, tá? Vocês viram, então, que nós formamos o número 10 a partir daqueles algarismos que nós vimos, o 1 e o 0, o número 10. Vamos para a página 122, que diz assim: observe as borboletas no jardim, conte-as. Faça um tracinho em cada uma para não se confundir. Então, você vai fazer aqui, você vai contar quantas borboletas há aí dentro desse quadradinho e depois você vai registrar o número que representa essa quantidade. Depois diz assim: para cada borboleta, um quadrinho. Continue pintando até formar uma dezena de borboletas. Então, uma dezena de borboletas são quantas borboletas? 10 borboletas. Olha, tem um exemplo aí. Uma borboleta pinta um quadrinho. 2 borboletas, você vai pintar 2 quadrinhos, até você formar uma dezena, tá? Vamos para a página 123, que diz assim: pinte as borboletas e complete as lacunas com números. Você vai pintar todas essas borboletas que estão nesse quadradinho. Depois você vai dizer quantas borboletas tem e quantas dezenas nós temos, tá? Vejam aí. Se tiver 10 borboletas, então nós temos apenas uma dezena, tá? Depois você vai colocar embaixo quantas unidades são e quantas dezenas são do outros cubinhos que tem aí embaixo.
E depois você vai fazer também com os números de lápis que estão aí, tá? E na quarta questão diz assim: desenhe e pinte os balões que faltam para completar uma dezena. Vocês vão contar quantos balões tem aí, tá? Provavelmente não tem 10. Vocês então vão fazer a quantidade de balões que faltam para nós completarmos uma dezena, ou seja, 10 unidades de balões. Vamos para a página 124, que diz assim: agora desenhe balões botões até completar uma dezena. A mesma coisa que você fez com balões. Você vai completar 10 botões aí para fazer uma dezena, tá? E depois você vai colocar a quantidade. Sexta questão. Leia o poema com o professor e pinte uma desenha de tampinhas. O que é dezena? Vou agora falar. Conte devagarinho para não errar. Conte até 10, agora você deve parar. Conte os dedos, tampinhas e botões. Desenhe pipas, bolas, luas e balões. Picolés, lápis e colas. Você vai aprender o que é dezena. É fácil entender. Então, você vai pintar aí uma dezena de tampinhas, ou seja, 10 dezenas, tá? E pra gente, até aqui a gente vai fazer nossa atividade, tá bom? E para completar, eu vou dar só mais um outro exemplo. Por exemplo, se eu tiver aqui, tá? Um grupo com 10 bananas e mais um outro grupo com 10 bananas, tá? Para mim saber quantas unidades eu tenho no total, eu vou fazer o quê? 10 com mais 10. Vou contar quantas bananas tem aí. Então, vamos contar aí quantas bananas tem aí? Só pra gente entender mais. Vamos lá? Tá. Nós temos, então, vou dar um minutinho para você contar. Já? Então, nós temos 20 bananas. Ou seja, quantas dezenas nós temos aí? Nós temos 2 grupos de 10. Então, nós temos 2 dezenas. Muito bem, tá? E assim por diante. Mas nós vamos continuar essa nossa aula, tá? Em um outro momento. Isso aqui é só para nós começarmos a entender, mas nós já vamos continuar. E para a atividade de casa, eu deixei aqui também uma atividade complementar falando mais um pouco sobre esse nosso assunto, tá bom, crianças? Um beijo para vocês e eu espero vocês até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.